Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta e hoje a nossa aulinha, nossa videoaula vai ser para correção das atividades da aula anterior, né? Que é aí sobre a formação das monarquias modernas, esse processo aí que trata da idade moderna, né? As monarquias absolutas, a figura do rei, né? Essa autoridade do rei, tá certo? Eu vou fazer a leitura do texto para vocês e depois eu vou explicar os principais pontos e a gente vai para as perguntas, tá bom? No decorrer da Idade Média, a figura política do rei era bem distante daquela que usualmente costumamos imaginar. O poder local dos senhores feudais não se submetia a um conjunto de leis impostas pela autoridade real. Quando muito, o rei podia ter influência política sobre os nobres que recebiam parte das suas terras e de suas propriedades. No entanto, o reaquecimento das atividades comerciais na Baixa Idade Média transformou a importância política dos reis. A autoridade monárquica se estendeu por todo um território definido por limites, traços culturais e linguísticos que perfilavam a formação de um Estado nacional. Para tanto, foi preciso superar os obstáculos impostos pelo particularismo e universalismo político que marcaram toda a Idade Média. O universalismo manifestava-se na ampla autoridade da Igreja, constituindo posse sobre grandes extensões de terra e a imposição de leis e tributos próprios. Já o particularismo desenvolveu-se nos costumes políticos locais enraizados nos feudos e nas cidades comerciais. Os comerciantes burgueses surgiram enquanto classe social interessada na formação de um regime político centralizado. As leis de caráter local, instituídas em cada um dos feudos, encareciam as atividades comerciais por meio da cobrança de impostos e pedágios, que inflacionavam os custos de uma viagem comercial. Além disso, a falta de uma moeda padrão instituía uma enorme dificuldade no cálculo dos lucros e na cotação dos preços das mercadorias. Além disso, a crise das relações servis causou um outro tipo de situação favorável à formação de um governo centralizado. Ameaçado por constantes revoltas, principalmente na Baixa Idade Média, e a queda da produção agrícola, os senhores feudais recorriam à autoridade real com o intuito de formar exércitos suficientemente preparados para conter as revoltas camponesas. Dessa maneira, a partir do século XI, observamos uma gradual elevação das atribuições políticas do rei. Para convergir maiores poderes em mãos, o Estado monárquico buscou o controle sobre questões de ordem fiscal, jurídica e militar. Em outros termos, o rei deveria ter autoridade e legitimidade suficientes para criar leis, formar exército, decretar impostos. Com esses três mecanismos de ação, as monarquias foram se estabelecendo por meio de ações conjuntas que tinham apoio tanto da burguesia comerciante quanto da nobreza feudal. Além de contar com o patrocínio da classe burguesa, a formação das monarquias absolutistas também contou com o apoio de ordem intelectual e filosófica. Os pensadores políticos da Renascença criaram importantes obras que refletiam sobre o papel a ser desempenhado pelo rei. No campo religioso, a aprovação das autoridades religiosas se mostrava importante para que os antigos servos agora se transformassem em súditos à autoridade de um rei. Aqui, a fonte, né, é muito importante que a gente cite a fonte, ou seja, da onde que a gente tirou determinado texto que a gente está usando, né, como apoio, né, para poder explicar alguma coisa. Então, esse texto foi tirado do site Brasil Escola, tá certo? Essa é a fonte aí que eu utilizei para trazer aí essa parte sobre a formação das monarquias nacionais. Então, vamos recordar, Idade Média. Na Idade Média, os feudos, né, eram, vamos supor, que vocês já viram aquelas coxas de retalho, que é tudo diferente, né? Não tem uma parte igual à outra. Então, o feudalismo na Europa foi mais ou menos isso.
Cada feudo tinha seus próprios costumes, suas próprias leis, seus impostos, né? A autoridade real, ela não se estendia sobre todos os feudos. Então o rei, ele tinha um papel figurativo, por assim dizer. Ele não conseguia comandar um território grande, extenso, certo? Como a gente conhece hoje um território nacional, né? Esses territórios eles começaram a se formar nessa época aqui, em termos europeus, tá certo? Estou falando de baixa Idade Média, da transição da Alta para a Baixa Idade Média e posteriormente a Idade Moderna, tá? Isso é Europa, ok? Então, esses territórios nacionais começam a se formar mais ou menos aí na Baixa Idade Média, século XI, XII, começa a desenhar esses territórios, tá? Então, são vários fatores que fazem com que tanto burgueses quanto os nobres deem apoio ao rei. O rei, então, que tinha aquele papel, ele mandava no feudo dele, né? E ele tinha ali sob sua proteção, por assim dizer, né? Alguns nobres, certo? Que ele havia cedido, porque havia aqueles laços, né? De troca, de fidelidade, que vocês viram no 7º ano, né? Durante o período medieval. Era uma sociedade marcada aí por costumes, né? E esses costumes todos aí eram seguidos, né? E os nobres, eles acabam se fortalecendo muito. E o poder era fragmentado, certo? Cada um mandava no seu. Às vezes tinha nobre que tinha um conde, por exemplo, que tinha muito mais pessoas sob sua proteção do que um rei propriamente. Né? Por isso que eu falo que esses senhores feudais eles se tornaram extremamente poderosos. Porém, com o surgimento da burguesia, né, a retomada do comércio, da moeda, né, como sendo aí um fator primordial para que se fizesse essas trocas comerciais e as atividades financeiras surgindo, né, bancárias, com juros e tudo mais, esse rei ele passa a ter uma figura importante, porque ele representava ali a unificação territorial, né, de leis, de impostos, certo? De proteção a um território, porque esses burgueses, às vezes eles iam viajar e eles tinham que pagar vários pedágios, né, durante a viagem deles para poder levar as mercadorias de um lugar para o outro, porque passava num feudo era um pedágio, no outro feudo era outro pedágio, e isso deixava a viagem deles muito cara e tinha que jogar tudo no preço final da mercadoria, inflacionava, ou seja, subia muito, né? E por conta disso, essa burguesia, especialmente aqueles mais ricos, né? Eles vão financiar essa formação aí. Como que eles vão financiar? Eles vão montar um exército, pagar um exército para aquele rei, eles vão demandar todo o recurso financeiro para que os reis impusessem a sua autoridade sobre um território. Ah, mas será que os nobres vão aceitar isso? Será que a nobreza vai aceitar perder o poder que eles tinham, né? Acaba por aceitar. Muitos nobres, por quê? Porque crise servil, as jaqueries, que são as revoltas camponesas, que eles não estavam dando conta de conter essas revoltas, né? Porque os servos eles tinham uma condição de vida muito, muito difícil. O servo que era preso ao território, né? Aquela obrigação ele não podia sair do feudo. Então, ele tinha uma condição de vida muito, muito difícil, né? Que ele tinha que trabalhar,
e dar uma parte grande da colheita, às vezes não sobrava nada para eles, né? E acabava que esse servo passava por dificuldades grandes e não aceitava isso sem se revoltar. Então, durante esse período também ocorre as chamadas jaqueries, né? Mais ou menos aí no século 13, 14, ocorrem muitas revoltas camponesas e com isso esses nobres também procuram a autoridade real como uma forma de sufocar, né, essas revoltas camponeses, né, para ir formar exércitos, para que o rei tenha condições melhores de formar um exército e conter essas revoltas. Então, é um acordo entre burguesia, mas quem eram os burgueses, né? Da onde que surge essa classe? Essa classe social dos burgueses, ela surge em meio ao feudalismo, certo? São pessoas que viviam nos chamados burgos, que eram pequenas cidades, né, que se desenvolvem dentro dos feudos, e são pessoas que realizavam essas trocas comerciais, e com isso eles vão crescendo, certo? Eles surgem dentro da situação do feudalismo, tá bom? E aqui, né, nesse contexto, junta burguês, junta o nobre, para poder dar esse poder real, né, para o rei. O rei passa a ser a figura ali primordial para poder apaziguar essas revoltas, organizar o território, impor a sua autoridade. Então, no primeiro momento, para os burgueses, a autoridade real ela era interessante, certo? Mas lá na frente a gente vai ver que eles também tiram essa autoridade absolutista, porque o rei ele ganha um poder tão grande que é chamado de monarquia absoluta. Ele cria a lei, ele governa de acordo com a lei que ele criou e ele julga quem sai da lei. Então ele cria umas leis assim que, por exemplo, é proibido passar perto do palácio tal hora porque o rei está tomando sol, né? Um exemplo só, para vocês terem noção. E quem passasse lá era punido, certo? O poder dele se torna um poder absoluto, grande mesmo, tá? Então, como eu disse para vocês, olha lá, o patrocínio da classe burguesa também teve ali a vontade dos nobres, eles também obtiveram, para poder apoiar esse rei, eles obtiveram várias e várias vantagens, né? Pensões, isenção de impostos, né? E com isso eles apoiaram. E além disso tudo, vai ter a parte filosófica, os teóricos do absolutismo, pessoas que elaboravam teorias, né, livros que justificavam esse poder real. Uma dessas teorias era o poder divino, né? Que Deus é que quis que aquele rei tivesse no poder. Então, as pessoas têm que aceitar, né, a teoria do direito divino, certo? Bom, então vamos lá. As questões, a letra A, como era o poder real durante a Idade Média? Então vocês tinham que colocar aqui, ó, o poder, a figura do rei a figura política do rei era bem distante daquela que usualmente costumamos imaginar. O poder local dos senhores feudais não se submetia a um conjunto de leis impostos pela autoridade real. Quando muito, um rei poderia ter influência política sobre os nobres que recebiam parte de suas terras. Então, o poder real era pequeno, né? Durante a Idade Média, o poder real não era grande. Ele era ali local, ele tinha um conjunto de leis, algumas pessoas que submetiam a eles, mas era um poder pequeno, certo? A letra B, quais foram as consequências da centralização da autoridade monárquica? Então, o que aconteceu depois que a autoridade monárquica se firmou, né? Então, como é que foi, né? Então, vocês podem colocar esse segundo parágrafo aqui, lá, que se estendeu por todo um território definido por limites, traços culturais
e linguísticos que perfilavam a formação de um Estado nacional, né? Então, essa figura real aí, esse Estado centralizado, vai aí definir os limites do território, os traços culturais, os traços linguísticos, os impostos, certo? As leis que vão reger aquele território, tá certo? Então vamos lá na próxima. Qual o interesse da classe burguesa na centralização do poder? A burguesia tinha interesse por conta de centralização de leis, né, de cobrança de impostos de forma padronizada, porque eles pagavam num lugar, pagavam no outro e tal, e acabava ficando muito caro. Então, essas leis locais e esses pedágios ali também de forma picada, né, não tinha uma centralização, para eles não era interessante. Então, para eles, falta de uma moeda também que fosse nacional, tudo isso vai fazer com que eles apoiem a formação de uma monarquia nacional. Então, vocês vão colocar esse parágrafo aqui, ó. Os comerciantes burgueses surgiram enquanto classe social interessada na formação de um regime político centralizado. Leis de caráter local, instituídas em cada feudo, encareciam as atividades comerciais por meio da cobrança de impostos e pedágios que inflacionavam os custos de uma viagem comercial. Então, eles queriam o quê? Que unificasse tudo, para ficar mais interessante aí para eles, né? Para eles obterem mais lucros. Como a crise, letra D, como a crise das relações servis criou uma situação favorável à centralização de poder. A crise das relações servis, elas criam aí, na medida que os senhores feudais recorrem à autoridade do rei para poder sufocar aquelas revoltas, certo? Então, à medida aí que ocorre essa crise, as revoltas, a queda na produtividade, o senhor feudal ele vai recorrer à autoridade real, como se ele fosse nossa, ele vai me salvar disso, né? Então, vocês podem colocar aqui, ó, lá no finalzinho, a queda da produção, com o intuito de formar exércitos suficientemente preparados para conter as revoltas camponesas, né? Principalmente aí por conta disso, tá certo? A letra E, para convergir maiores poderes em suas mãos, o que o Estado monárquico buscou? Então, o que eles buscou? O que eles buscaram, né, esses reis? O que o Estado monárquico buscou? Que é esse Estado centralizado, absolutista. Controle sobre as questões de ordem fiscal, jurídica e militar. Então, toda a parte de legislação, de impostos, né, jurisdição, a parte aí de formação de exército, tudo agora vai ficar sob comando de um rei. Ele vai buscar o controle de todas essas ordens, certo? Criação de impostos, criação de leis, administração da máquina pública. Então, tudo isso vai passar agora para as mãos de um rei, tá certo? Além de contar com o patrocínio da classe burguesa, a formação das monarquias absolutistas contou também com o apoio de ordem intelectual e filosófica. Explique essa frase. Então, aqui além da burguesia, né, ter patrocinado, da nobreza também ter apoiado, tem também os pensadores filosóficos aí, absolutistas, que vão criar teorias, né, livros que vão embasar esse poder absolutista, para legitimar esse poder do rei, tá certo? Para dar legitimidade. Então, esse apoio aí dos intelectuais vai ser muito, muito importante, já que eles criam essas leis que vão legitimar aí, essas teorias que vão legitimar aí essa imposição
da formação das monarquias absolutistas, tá certo? Hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Façam a correção das atividades e qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!